Atenção, porque temos ótimas notícias. Uma decisão vitoriosa dos aposentados no tema 995 do STJ e que, até que enfim, alguma vitória aqui dos aposentados com aplicabilidade imediata, né, pessoal? Já teve trânsito em julgado, publicação de acórdão e tudo mais, e depois tiveram alguns debates para definir realmente até onde vai essa decisão. E hoje a gente já tem isso aqui, pessoal. O tema repetitivo, 995 do STJ, entre coerência e data de ajuizamento da ação. Esse tema ele é um pouco técnico, ele é voltado muito para a prática processual, para os advogados, mas é importante você ter conhecimento. Por quê? Porque você sabe que um processo na justiça demora, né? Eu não estou só falando revisão da vida toda e tudo mais. Eu estou falando, você entra com um processo contra o INSS. Aliás, antes, você tem que entrar na via administrativa. Revisão não. Revisão, a justiça reconhece que você pode entrar diretamente. Mas vamos supor que você queira a concessão de uma aposentadoria. E aí você sabe, nossa, doutor, eu nem sei que regra direito que eu vou me enquadrar. Tem aposentadoria por pontos, tem aposentadoria por tempo de contribuição, tem aposentadoria por idade, tem aposentadoria especial, tem aposentadoria não sei o que, tem aposentadoria antes da reforma, tem aposentadoria depois da reforma, tem regra de transição. Eu entrego pro advogado e ele dá um jeito de me aposentar, não é verdade? Você né, mal sabe que regra que você vai cumprir. O que você faz? Você continua trabalhando, você continua contribuindo. E aí, beleza. Entramos naquilo que eu falei. Você sabe que o processo demora, né? Primeiro pede no INSS. Se o INSS conceder dentro do que você já está esperando, com os cálculos e tudo mais, pô, show de bola. Mas, se não acontecer, ou você apresenta um recurso administrativo no INSS, que às vezes pode ser interessante, mas geralmente levar para o judicial pode ser mais interessante, tendo em vista aí que o Poder Judiciário ele faz uma análise mais ampla e até mais imparcial, né? Então, beleza. Para saber quando e como, quais os valores você vai receber a se aposentar, você pede um planejamento previdenciário com a consulta por videochamada, com parecer jurídico, cálculos de todos os cenários, inclusive a gente faz as simulações, por exemplo. Doutor, eu quero dar um gás final, eu quero contribuir 3 anos sobre o teto. Não, doutor, eu quero contribuir esses últimos anos sobre o salário mínimo. Não, eu quero contribuir sobre R$3.000. Será que vai diminuir muito? Será que vai aumentar muito? Porque às vezes você está pagando à toa e às vezes se você der um gás vai aumentar muito. Então, planejamento previdenciário para você não perder dinheiro. Menos de um salário mínimo aí, parcelado em 12 vezes, pessoal. A equipe tá de parabéns, hein? 44998683378. A doutora Geis, doutor Diego aí, já pronto pro atendimento. O WhatsApp de Brasília a gente tá deixando para quem já é cliente, porque aí eu vou informando aí sobre os processos no STF, beleza? Tá. Show de bola. Show de bola. Agora você já sabe aqui, né, que você tem um planejamento previdenciário para te dar esse norte. E aí eu trouxe artigo do Conjur, por Dr. Diego Henrique Schuster, e ele começa aqui, né, muito interessante, que a jurisprudência está longe de fornecer todas as respostas sobre a correta aplicação do tema 995 do STJ, o que é normal. O precedente ele não traz uma norma justa, pronta e acabada, né? Então ele basicamente disse o seguinte, o tema 995, ele falou: o processo demora tanto que você pode aproveitar o período que você continuou trabalhando durante o processo. Por exemplo, em 2017 eu entrei lá com um pedido na via administrativa, mas continuei trabalhando. Aí foi demorando, depois chegou uma cartinha do INSS que eu perdi, aí depois eu entrei com o advogado e foi demorando, demorou tanto que eu cumpri mais 5 anos de tempo de serviço. Eu acho que pode me ajudar. E aí? Né? Então,
você ficaria preso àquele primeiro pedido de 2017, o que, por um lado, se fosse concedido, você teria alguns anos de atrasado para receber. Então, por isso que advogado geralmente não gosta da chamada reafirmação da DER, né? Da DER, data de entrada de requerimento, porque é o marco inicial aí dos seus direitos, dos atrasados, da correção monetária e tudo mais. Geralmente não é interessante, mas a partir do momento que a gente sabe que na vida real o processo demora anos, então aproveitar esse período, né, de enquanto você continuou trabalhando, enquanto o processo ficou correndo, passa a ser interessante. Claro, aí tem que fazer um cálculo para ver se vale a pena abrir mão dos atrasados e também receber isso aí. Só que às vezes a pessoa está contando com esses atrasados desde, sei lá, 2017, igual o exemplo que eu dei, só um exemplo. A pessoa está tão fixada naquele pedido que ela fez, só que ela tinha feito o pedido de qualquer jeito, ou ela não ia cumprir os requisitos, então aquele pedido já ia cair por terra. Então é melhor ela abrir mão, porque ela não vai estar abrindo mão de nada, na verdade, né? É melhor ela substituir o pedido e aproveitar esse tempo de contribuição aí que rolou durante o processo, tá? Então aqui ele traz uma crítica muito interessante, né? Que a primeira turma do STJ definiu que a reafirmação de data de citação, quando ocorrer para um momento anterior ao ajuizamento da ação previdenciária, a data de entrada do requerimento deve ser fixada na citação válida e com ela os efeitos financeiros. Só que isso aqui é uma tese diferente do que os tribunais inferiores vinham julgando, né? E aí, qual que é o problema disso? O segurado não tem como prever qual a extensão da procedência do pedido inicial na justiça. Por exemplo, quais os períodos que serão reconhecidos como especiais. Vamos supor, você está lá, fez um pedido na via administrativa, demorou, entrou na via judicial. E aí, você não vai querer esgotar todos os recursos na via administrativa. Por quê? Porque quanto mais tempo ficar, maior o risco de reafirmar a DER, né? A DER, data de entrada de requerimento. E maior o risco de você perder todos os seus atrasados. Então, por um lado, a decisão é boa, é claro, né? Mas o erro está nessa demora do INSS. Por quê? O próprio INSS ele vai fechando as portas na via administrativa. Isso vai tirando o incentivo para continuar na via administrativa. Ou seja, o incentivo ele vai todo para a via judicial. Porque na via judicial, né, vai ser um julgamento imparcial, eu vou ter provas, eu vou ter não sei o quê, né, eu garanti os atrasados e tudo mais. E aí, isso aí fica realmente um desestímulo. Essa é a palavra que eu estava procurando. Essa decisão pode representar um desestímulo ao esgotamento na via administrativa. Por quê? Quanto mais tempo entre a data de entrada do requerimento, aquele pedido administrativo que você fez lá atrás, e a data de ajuizamento da ação, maior a chance e ou probabilidade de reafirmação da DER ocorrer nesse interim, nesse tempo. Então, vai desconsiderar a sua primeira data lá, você vai perder todos esses atrasados e vai contar a partir da data de ajuizamento da ação. Isso é um risco que passa a correr com essa demora do INSS. Então, ele não está criticando a decisão do STJ. Pelo contrário, né? Tendo em vista tudo que aconteceu aqui, na verdade, essa decisão representa sim uma vitória. E a solução apontava para a necessidade do segurado. Olha aqui, pessoal. Depois de mais de 7 anos na justiça, retornar à via administrativa. Sim, é isso mesmo que você leu. Num primeiro momento, entendeu-se pela falta de interesse de agir em relação ao tempo posterior à data de entrada do requerimento. Por outras palavras, o segurado deveria ter atravessado um novo requerimento administrativo entre o DER, entre a data de entrada de requerimento e data de ajuizamento da ação. Então, por que é tão importante assim o dia que você vai no INSS? Porque essa vai ser considerada a data de entrada do requerimento, certo? É a partir daí que vai contar seus atrasados. Então isso é muito importante. Só que vai demorando. É aquilo que eu falei. Às vezes você vai cumprindo outros requisitos, né? E aí depois, quando você for entrar com a ação, aí vai recomeçar tudo de novo, vai perder todos os atrasados.
E aí a justiça, imagina a justiça mandar você, não, você quer incluir esse tempo aí, você tem que atravessar um novo pedido administrativo, ou você tem que entrar de novo, ou não sei o quê. Então, antes de qualquer análise, cumpre observar que o precedente versa sobre uma questão exclusivamente processual, que tem como fundamento a tese do fato superveniente. Por isso que é um pouquinho difícil, é mais voltado para advogados, mas que você precisa ter esse conhecimento, tá? Então, o novo Código de Processo Civil, artigo 493, ele não só reproduziu um artigo anterior do Código de Processo Civil, mas também acrescentou o artigo 933, que prevê expressamente a possibilidade do fato superveniente à decisão recorrida ser considerada no julgamento do mérito. Então, entrou com a ação, às vezes acontece alguma coisa depois da data da entrada da ação, esse fato superveniente, esse fato novo, ele tem que ser considerado no julgamento do mérito. Senão seria uma punição pro segurado que pediu a aposentadoria ali naquela data, né? Então deve o julgador dar às partes de se manifestar a respeito da nova questão. Então, a situação tem que ser mensurada a partir de 2 estágios. Se a constatação de fato superveniente ocorreu durante a sessão de julgamento ou em vista dos autos. Em matéria previdenciária, o modo mais específico de implementação da tese se dá através da chamada reafirmação da DER, o procedimento adotado pelo INSS na via administrativa, conforme o artigo 690 da Instrução Normativa 77, que na prática possibilita a consideração de contribuições vertidas no curso da ação e do tempo de serviço especial que perpassa a DER, enfim, questões que influenciam no reconhecimento do seu benefício. A rigor, portanto, a tese somente aproveita processo em que a reafirmação da DER, da data de entrada do requerimento, ocorrer no curso de uma ação previdenciária, vale dizer, para o momento posterior ao ajuizamento da ação. Só que essa questão merece uma discussão mais profunda, porque antes da tese fixada pelo STJ, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitia essa reafirmação, né? Então aproveitar esses períodos, só que somente até a data de ajuizamento da ação. E aí tem aqui um julgado de 2015. Então, os tribunais inferiores ao STJ, eles até reconheciam esse direito, mas você só poderia incluir os períodos até a data de entrada da ação. E diante de tantas regras, pessoal, né, às vezes a gente teve cliente aqui que o reconhecimento de tempo especial na contagem correta, na conversão correta, né, gerou alguns meses a mais, o que não parece que é muito grande coisa, mas isso permitiu encaixar ele em outra regra. E ele passou a receber muito mais do que se tivesse encaixado na regra anterior. Então parece que, mas é só alguns meses, é só alguns... Não é, pessoal. Principalmente no tempo especial. Ele faz muita diferença. E é o seu dinheiro, né? O principal. Você é o principal interessado. Você não pode pensar assim, mas eu não vou correr atrás disso aqui não, porque é só um tempinho. Para! É o seu direito. Você deixou família em casa, aí você deixou filho e filha em casa para sair para trabalhar. Você podia estar com seu filho, mas não, você estava lá trabalhando, trazendo o sustento para casa e você está de parabéns. Agora, né, você já fez o mais difícil que foi trabalhar. Agora que é a hora de buscar os seus direitos, você não pode ficar pensando assim, vai dar muito trabalho ir atrás disso e tudo mais, tá? Bom, seria razoável admitir a necessidade do segurado ajuizar uma nova ação previdenciária quando ainda no processo em curso é possível se considerar os fatos supervenientes que influenciam na caracterização do direito? Segundo, é razoável premiar o INSS com eventual subtração dos valores devidos desde o implemento dos requisitos ensejadores do benefício previdenciário? Então, por um lado, você pune o segurado, que, se ele quer incluir, né, o que aconteceu depois da entrada da ação, ele teria que entrar com outra ação, enquanto a primeira ação ainda está correndo. E segundo, você vai premiar o INSS, você vai deixar ele, né, com essa subtração dos valores. Ele vai pegar os valores devidos que foram recolhidos e que não serão aproveitados para o cálculo.
Então, no entendimento aqui, né, essa questão foi julgada em sede de embargos, porque o STJ não apenas confirmou a possibilidade da reafirmação da data de entrada de requerimento para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício, no período entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Mas ele ratificou, ele assinou embaixo que isso seria possível ainda que não tivesse um prévio pedido na petição inicial. Por quê? Porque ninguém entra com uma petição inicial esperando que um processo vai durar 5, 6, 7 anos, né, pessoal? Pode durar? Pode, mas você tem que fazer um pedido esperando isso? Não, você faz os seus pedidos fundamentando lá no direito, mas se depois surgir um benefício melhor, você não tinha como adivinhar, né? E ainda, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício, mesmo sem ser provocado, outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar que seja reafirmada a data de entrada do requerimento. Então entra bem no que a gente falou. Às vezes, né, demorou tanto que você passa a cumprir um requisito de outro benefício melhor. E o juiz aqui, pode reconhecer até de ofício. É claro que é de bom tom que o advogado ele sempre faça os cálculos e ele faça esse pedido para o juiz, porque senão pode passar batido, né? Isso aqui é uma possibilidade, não é um dever do juiz. O juiz ele tem que julgar de acordo com o que foi pedido para ele. É o seu advogado que tem que estar lá em cima. Foi demorando, demorou 3 anos, e você aí, trabalhando. Pô, esses 3 anos aí vai melhorar o benefício, vai incluir em outra regra. Tudo bem e tal. É igual eu falei, às vezes você está muito focado em atrasados de um pedido que nem vai ser concedido. Então nem vai sair atrasado. Então você não vai estar abrindo mão. E às vezes sim, às vezes vai ter que fazer um cálculo, né? Porque você vai receber um benefício melhor para o resto da vida e abrindo mão ali de alguns anos de atrasado. Então, beleza, faça os cálculos. Por quê? Porque, eu tenho tantos R$1.000 para receber em atrasados. E eu vou receber daqui 2 anos esses atrasados. Só que esse valor que eu vou receber, eu só vou recuperar daqui 15 anos. Aí você pensa, nem sei se eu vou estar vivo daqui 15 anos. Então, quando o reajuste é pouco, aí pode não valer a pena. Você não precisa abrir mão dos atrasados, não. Mas é aqui. Às vezes, poucos meses, poucas contribuições a mais te colocam em outra regra. Aí, muito melhor. Bom, a reafirmação da data de entrada do requerimento, ainda que do ponto de vista da tese do fato superveniente, não traduz nenhuma ruptura com aquilo que já se encontra consolidado na justiça. Basta o indeferimento ou até mesmo a demora injustificada para que o segurado possa buscar via judicial. Então, claro, teve o pedido negado, você pode fazer o recurso administrativo ou pode entrar na via judicial. E se demorar, você também pode já entrar na via judicial. Você pode pedir o mandado de segurança ou você pode já fazer o pedido direto na via judicial. Por quê? Qual que é a diferença? O mandado de segurança, né, vai ser concedida a ordem para que o INSS julgue o seu pedido. E a via judicial, né, entrar realmente com, vamos supor, um pedido de aposentadoria na via judicial. Aí o juiz é que vai ver os requisitos. Tá? Então tem uma certa diferença e dependendo do caso aí é que vai vai valer a pena um ou outro, tá? Então beleza, ele continua aqui, ele fala, né, o que você deve estar pensando, né? Seria no mínimo contraditório exigir que você atravessasse um novo pedido administrativo quando na verdade já estava tudo sub júdice. Ou seja, você já entrou com o processo judicial, você está esperando uma resposta do juiz. Não é esperado de você mais nenhuma atitude, a não ser responder os atos do processo, né? Cumprir as intimações e tudo mais, acompanhar, e você está esperando. As provas você já juntou. Não é razoável você ter que ir lá no INSS de novo, sendo que você já tem um processo judicial. Então deve ter ficado claro, mas é sempre o INSS que dá causa à ação. E por isso o direito depende da procedência de um ou mais pedidos, com reconhecimento do direito, desde a data de entrada do requerimento, ou, no caso de improcedência de algum, mediante a reafirmação da data
de entrada de requerimento. Então a pergunta que devemos fazer é a seguinte: qual a diferença entre quem preenche os requisitos, ensejadores do benefício, entre a data de entrada de requerimento e data de ajuizamento da ação, e aquele que preenche os requisitos no curso da ação previdenciária? Então, a subtração pelo INSS dos valores devidos até cumprir esses requisitos. Realmente não fazia sentido limitar só até a data de entrada da ação. E até porque a ação demora aí seus anos também. Então vem, né, o STJ, ele coloca aqui a resposta e, inclusive, em sede de embargos de declaração também não deixa dúvidas, tá? Eu recomendo você sempre ler aqui o Conjur, consultor jurídico, tá? Tô dando totais créditos, eu quis trazer essa informação para você, trazer também a notícia aqui e tudo mais, tá? Então espero ter ajudado, eu sei que é um tema mais processual, mais técnico, mas é bom você saber, né, que você nunca pode ser punido por ter procurado a via judicial. Às vezes, ao longo do processo, né, do seu pedido, você vai trabalhando e você cumpre um requisito melhor. E o juiz, ele pode sim reconhecer isso. Porque senão a gente estaria premiando o INSS por essa demora excessiva. Não é fácil, né, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.